Nas profundezas do tempo, dentro dos corredores sagrados do Vaticano, uma figura emerge envolta em mistério e controvérsia. Uma sombra no passado, uma voz silenciada, uma presença feminina em um reino dominado por homens. O que estaria a Igreja tentando ocultar? Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer a lenda da Papisa Joana, a única mulher que ocupou a posição de Papa. Será que ela realmente existiu? Tá curioso para saber mais sobre ela? Então, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Os tempos medievais e o contexto da Igreja. O século IX d.C. foi uma era de transição. Enquanto os restos do Império Romano se desvaneciam, a Europa enfrentava invasões, turbulências políticas e ascensões de novas potências. Nesse ambiente tumultuado, a Igreja Católica desempenhou um papel crucial, atuando como uma âncora espiritual e política para muitos. Em meio a essa realidade, a cidade de Roma, sede da Igreja, se tornou um epicentro de poder e influência, onde intrigas políticas e espirituais se entrelaçavam diariamente. O coração dessa história bate com a narrativa da Papisa Joana, uma mulher que, segundo registros, teria reinado como Papa por um breve período entre 855 e 857 d.C. Disfarçada de homem, ela teria conseguido subir os degraus do clero, chegando ao posto mais alto. No entanto, a forma como sua verdadeira identidade foi revelada é ainda mais surpreendente. Segundo relatos, em um evento inesperado e público, Joana teria dado à luz, expondo seu grande segredo e chocando a sociedade da época. Mas como poderia uma mulher, em uma época tão patriarcal e rígida, enganar a todos e se tornar papa? Joana, dotada de uma inteligência extraordinária, teria inicialmente estudado em Atenas e posteriormente em Roma. Em ambas as cidades, ela se imergiu nos estudos teológicos, superando muitos de seus contemporâneos masculinos. Com a ajuda de um amante, que estava profundamente envolvido na política eclesiástica, ela adotou o disfarce de homem. Este disfarce, juntamente com sua erudição, permitiu-lhe ingressar nas fileiras eclesiásticas e, eventualmente, ascender ao papado. Evidências históricas e controvérsias. A existência da Papisa Joana tem sido motivo de debate entre historiadores e teólogos por séculos. Algumas fontes sugerem que registros dela foram propositalmente apagados ou alterados pela Igreja, enquanto outras fontes denunciam sua história como fictícia. A controvérsia aumenta ao analisarmos a literatura da época. Registros do século XIII em diante mencionam Joana, porém não há referências diretas a ela em documentos anteriores. Este hiato documental torna a busca por provas concretas uma tarefa complicada. Além disso, é essencial lembrar que durante o período medieval, muitas histórias eram transmitidas oralmente, o que pode resultar em distorções e variações da verdade. Com uma figura tão polarizadora e controversa como a Papisa Joana, como a Igreja se posicionou ao longo dos séculos? Inicialmente, a postura eclesiástica não era de negação total. Vários documentos e literaturas da época medieval fazem menção, ainda que velada, à sua existência. No entanto, à medida que a lenda ganhava força e se espalhava pela Europa, a postura da Igreja mudou drasticamente. O Vaticano começou a rejeitar veementemente a história, classificando-a como fictícia. Curiosamente, isso não impediu artistas durante a Renascença de retratar Joana em suas obras, sugerindo que, mesmo desacreditada oficialmente, a história permanecia viva no imaginário popular. A influência da Papisa Joana não se limita aos registros históricos. Sua figura ressoa poderosamente na cultura popular. Ela tem sido objeto de inúmeras obras de arte, literatura e produções cinematográficas. A história de uma mulher que desafiou as rígidas normas de sua época, assumindo um papel tradicionalmente masculino, é inegavelmente atraente. Além de sua jornada pessoal, a narrativa de Joana é vista como representativa da luta contínua das mulheres contra a opressão e pela igualdade. Ela é uma figura que desafia convenções, quebra paradigmas e nos faz questionar as narrativas oficiais.
A lenda da papisa Joana está repleta de camadas, cada uma mais fascinante que a outra. Algumas teorias apontam que sua história foi criada como uma forma de crítica à corrupção da igreja ou como um conto moralizante para destacar os perigos do engano. Outras argumentam que Joana representava um arquétipo feminino de sabedoria e poder, injustamente suprimido em uma época dominada por homens. Há ainda aqueles que sugerem que a história de Joana era uma advertência sobre o perigo de permitir que as mulheres ocupassem posições de autoridade na igreja. Independentemente da origem, o fato de que sua lenda perdurou por séculos indica sua ressonância cultural e histórica. A descoberta da verdadeira identidade de Joana é um dos pontos culminantes dessa narrativa. Imagine a cena. Em uma grandiosa procissão pelas ruas de Roma, o Papa subitamente entra em trabalho de parto, revelando ao mundo não apenas sua verdadeira identidade, mas também a existência de um relacionamento secreto. Embora a dramaticidade deste evento seja inegável, é preciso abordar com ceticismo. Alguns historiadores argumentam que tal episódio é exagerado, adicionado posteriormente para tornar a história mais sensacionalista. Outros, no entanto, veem nele um eco de escândalos papais reais e da complexidade dos bastidores do Vaticano. A misteriosa cadeira perfurada do papado. Por gerações, circulou a história de uma intrigante cadeira de mármore com um orifício central, assemelhando-se ao de um toalete. Esta singular cadeira, chamada de sedes stercoraria, era, segundo registros, parte de um ritual descrito por Bartolomeu Planier, o prefeito da Biblioteca do Vaticano, em 1471. Ele declarou: "Quando um papa é oficialmente instalado na posição de Pedro, é tradição que o diácono mais jovem verifique seus órgãos genitais." Embora a igreja desconsidere essa peculiar prática, ela serviria como uma garantia contra impostores, como a suposta papisa Joana. Qualquer vestígio dessa cadeira enigmática foi retirado da exibição pública, mas rumores indicam que ela pode estar oculta nos confins do Museu do Vaticano. Após o falecimento do Papa Pio XII, em 1958, uma curiosa controvérsia surgiu com a ascensão de seu sucessor, o Papa João XXIII. Houve um debate sobre qual numeral ele adotaria, 22 ou 23. Optou-se pelo segundo, mas a escolha permaneceu um mistério. Alguns acadêmicos acreditam que isso se deve a um Papa João XX, ausente dos registros oficiais, levantando suspeitas sobre a possível conexão com a papisa Joana. No século XIV, o renomado escritor Boccaccio dedicou-se a uma obra chamada Mulheres Famosas, onde catalogou vidas notáveis, sejam elas reais ou mitológicas. Dentre as 106 mulheres elencadas, a 101ª era intrigantemente nomeada como Joana, uma inglesa que se tornou papisa. Também no século XIV, uma coleção de bustos retratando papas anteriores foi esculpida para enriquecer a Catedral de Siena, situada na região italiana da Toscana. Dentre essas obras, uma destaca-se: uma figura claramente feminina com uma placa gravada, Johanna VIII Foemina de Anglia. Curiosamente, esta figura foi posicionada entre as estátuas de Leão IV e Bento III, coincidindo com o período que muitos acreditam ter sido o pontificado de Joana. A presença da escultura gerou controvérsia até o século XVII, quando o Papa Clemente VIII ordenou sua remoção. Contudo, ao invés de uma completa erradicação, os encarregados da catedral optaram por um caminho alternativo. Remodelaram o busto e o renomearam como Papa Zacarias, uma figura do século VIII. Verdade ou mentira? Ao longo dos séculos, muitos segredos têm sido enterrados nas profundezas da história, esperando o momento certo para emergir à luz. A lenda da papisa Joana é um desses enigmas, um mistério que se recusa a desaparecer, mesmo diante das tentativas mais fervorosas de apagá-la. Os detalhes controversos de sua existência, as evidências que aparecem e desaparecem e os registros que parecem se contradizer, criam um labirinto de suposições. Este labirinto, construído ao longo de séculos, torna a busca pela verdade sobre Joana uma tarefa árdua e fascinante. E se a lenda da papisa Joana fosse apenas a ponta do iceberg? E se houvessem outros segredos,
outras histórias e personagens ocultos por trás dos muros do Vaticano. Talvez a verdadeira questão não seja se Joana existiu, mas sim o que mais permanece oculto na vasta tapeçaria da história da Igreja. Ao término desta fascinante jornada pelos corredores do tempo, somos lembrados da volatilidade da memória histórica e da complexidade em discernir a verdade das lendas. A figura da papisa Joana, seja ela real ou mera ficção, é um testemunho do poder das histórias em resistir ao desgaste do tempo e às tentativas de supressão. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. E espero por você no nosso próximo encontro. Fique com Deus e até a próxima.